Exemplo de Deus para você, para mim, está em João 15, versículo 37 a seguir. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve com eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, graça de Deus, e passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas. Glórias a Deus. Você vê, irmãos, que até na fase do apóstolo Paulo, não havia muita concordância em algumas coisas, mas os irmãos não viviam se atacando. Tanto que Barnabé e Paulo, houve ali uma contenda sobre João Marcos, e cada um seguiu o seu caminho. João Marcos esteve colaborando em 3 ministérios de 3 apóstolos, de Paulo, de Barnabé e de Pedro, onde lá em 1 Pedro 5,13, Pedro diz: a vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Nós não sabemos o que aconteceu com João Marcos para ele não ir na primeira missão evangélica, mas ele voltou no meio do caminho. E Paulo achou que não era razoável ele ir na segunda, já que não foi na primeira, onde os irmãos iriam visitar as cidades onde eles anunciaram a palavra do Senhor. Iriam ver como eles estavam. Tanto que em Atos 13, no versículo 13, diz: e partindo de Pafos, os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João Marcos, apartando deles, voltou para Jerusalém. A Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Uma pessoa que se diz evangélica não pode estar em contendas, em iras, em ódios. 1 Coríntios 5,6 diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levantar toda a massa? Irmãos, o fermento é o símbolo do erro que permeia o povo e corrompe a verdade e a retidão espiritual. Lá em Colossenses 4,10, Paulo viu que tinha errado com João Marcos, fez um julgamento errado. Tanto que ele diz: Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Paulo já honrando a João Marcos, né? Sabendo que João Marcos era precioso para a obra de Deus. Qualquer homem de Deus ele pode errar, mas a maior grandeza do ser humano é aceitar o seu erro e corrigi-lo. Em 2 Timóteo 4,9, Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galilácia e Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque é muito útil para o ministério. Aleluia! Você vê, irmãos, que se você perseverar, mesmo as pessoas, por maior que seja o homem de Deus, a mulher de Deus, achar que você não é útil, mas se você perseverar, Deus mostrará na frente que você faz parte também dessa luta espiritual. Em 2 Timóteo 1,15, Pai Deus diz assim: bem sabeis isto, que os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais Filégios e Hermógenes. Você vê que Marcos não desistiu, continuou sua obra missionária. E Paulo, vendo aquele jovem com tanto amor, com tanto afinco, pediu para trazer João Marcos até ele, que era útil para o ministério. O que nós temos de lição nesta passagem é que os irmãos não têm que estar em contenda,
Cada um siga o seu lado fazendo a obra do Senhor. E cada um que errar, saiba também corrigir o seu erro. E se você desprezou alguém na obra do Senhor, cuidado. Às vezes esta pessoa é preciosa para Deus, para a obra do Senhor. Se conserte. Glórias a Deus. Ninguém conhece o amanhã, só Deus. Isso serve também para as pessoas comuns. Não despreze o ímpio, não despreze o gentil. O Senhor pode muitas vezes permitir que você precise destas pessoas para você lembrar que você não é nada. Você é pó e do pó retornará. Deus abençoe a sua vida. Você tenha uma boa semana em nome de Jesus.